violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes é uma triste realidade enfrentada pelo país. Entre 2016 e 2020, 35 mil meninos e meninas de 0 a 19 anos foram mortos de forma violenta, uma média de 7 mil por ano. Esses dados são de um levantamento feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No artigo 5º de hoje, nós vamos falar sobre violência contra crianças e adolescentes, quais as consequências psicológicas, a legislação vigente que protege e previne e como o poder público tem se movimentado para mudar este cenário. Mas antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diz ainda que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Sobre o tema, eu converso agora com Marcela Lobo, juíza de direito na comarca de Caxias, no Maranhão, e com Sária Cristina Nogueira, psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça na comarca de Itapetininga, em São Paulo. Obrigada pela participação de vocês no nosso programa. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu convido a todos para assistir a uma reportagem que nós preparamos para vocês. Um recente estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que a morte de crianças de 0 a 4 anos vítimas de violência aumentou 27% entre 2016 e 2020. E as estatísticas não param por aí. Ainda segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nos 5 primeiros meses de 2022, foram registradas mais de 4 mil denúncias de violações de direitos humanos contra essa população. Os dados também apontaram que em mais de 8 mil casos, a vítima e o suspeito moravam na mesma residência. Entre os suspeitos, em pouco mais de 2.600 dos casos, estavam o padrasto e a madrasta. 2.400 o pai, e em pouco mais de 2.000 denúncias, a mãe era acusada. Em março de 2021, um caso como este, que reforça as estatísticas, virou notícia em todos os veículos de comunicação do país. A morte do menino Henri Borel, de 4 anos, após ser espancado no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto, no Rio de Janeiro. O caso ganhou tanta repercussão que, em maio de 2022, foi sancionada a Lei 14.344, que tornou crime hediondo o homicídio contra menor de 14 anos e estabeleceu medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar. A lei foi batizada de Lei Henri Borel. Doutora Sária, explica melhor para a gente que tipos de violência são esses que a gente se referiu aqui na reportagem. Bom, as violências elas podem ocorrer de várias maneiras. A violência física, mas também a violência psicológica. Essa última acaba ficando, às vezes, imperceptível, porque ela acaba sendo mais discreta, ocorrendo, às vezes, de uma forma mais velada, né? Então, a violência física ela é mais evidente, ela deixa marcas mais evidentes. Castigos e palmadas. Eu acho que tem muito pai e mãe que ainda pensa que isso é normal, mas é uma forma de violência também, doutora Sária? Sim, né? Especialmente as palmadas, elas são uma forma de violência. É válido a gente mencionar que a violência ela não se inicia da forma mais agressiva possível, causando ferimentos graves ou até mesmo a morte. Geralmente ela galga degraus no nível de gravidade e de intensidade. Então, o que pode ser uma palmada hoje muito leve, ela pode se tornar uma palmada mais forte ou em formas de agressões mais intensas, que podem causar prejuízos graves, né, às crianças e adolescentes. Doutora Marcela, e a que se deve esses números tão altos de violência? Faltam políticas públicas, faltam campanhas de conscientização? Existe uma dificuldade no país de traçar políticas públicas adequadas para o atendimento de situações de violência. Essas situações de violência, como as que estamos tratando hoje, relativas a crianças e adolescentes, mas também aquelas que envolvem outros grupos vulneráveis, como mulheres, pessoas idosas, pessoas portadoras de deficiência. Há uma necessidade de conscientização das famílias para, um entendimento de qual é, e aqui tratando especificamente no que diz respeito a crianças e adolescentes,
no que é a forma de educar, no que é a linguagem necessária para tratar de certas temáticas com as crianças e adolescentes, e também uma necessidade de sensibilização dos demais atores para identificar situações de violência. E aqui a gente trata também de uma cultura que é uma cultura do nosso país, de entender que às vezes uma palmada é necessária, de que a família é um espaço protegido e que ninguém deve intrometer-se, ou que ninguém deve envolver-se nesse processo de educação, o que evidentemente é um equívoco, como a gente pode verificar a partir desses números, que são números alarmantes. E de que forma que o Estado tem que agir para poder mudar esses números? Existe uma necessidade, inicialmente, de uma educação que ela deve começar na escola, com as crianças, sensibilizando essas crianças, fazendo-as compreender a partir, né, de sua etapa de desenvolvimento, quais são esses sinais de violência, sensibilizar também professores, entidades que atendem essas crianças e também passar por esse processo de sensibilização da família, para que as pessoas possam ser atendidas por um sistema. E aí, né, no que diz respeito especificamente à criança e adolescente, nós precisamos capacitar e preparar esse sistema para o atendimento desse público específico. E aí já existem leis, já existem normativos que tratam, a exemplo, do depoimento especial, da escuta especializada, que são formas eficientes de coletar o depoimento dessas crianças e adolescentes, evitando, né, um processo ou minimizando esse processo de revitimização, para que eles possam se sentir num ambiente seguro, possam falar a respeito dessas experiências vivenciadas, para que o sistema, e aí o sistema de segurança pública, o sistema de saúde, né, entre outros sistemas governamentais, possam atuar na efetiva proteção. É necessário todo um tratamento diferenciado, né? Porque a gente sabe que as marcas ficam para toda a vida. Que tipo de consequências, doutora Sária, uma violência deixa para uma criança e adolescente nesse lado psicológico? Ela pode ter consequências de indicadores de ansiedade, depressão, entre outros transtornos que podem até ganhar um diagnóstico psiquiátrico no futuro, além de comprometimentos nas interações com os pares da mesma idade, com adultos com os quais ela convive, no futuro, nos relacionamentos amorosos ou outros que ela venha estabelecer, relacionamentos no trabalho. Então, ela pode reproduzir aquele modelo que ela obteve na sua casa, falando em agressão, em violência. Então, tanto a violência física quanto a psicológica, ela pode estar presente quando essa criança se tornar um adulto, e reproduzir isso em outros contextos da sociedade. Isso afeta também o desenvolvimento infantil? Com certeza, afeta o desenvolvimento infantil, pode trazer prejuízos no desempenho acadêmico, né? Então o desempenho escolar fica comprometido, as dificuldades de aprendizagem se evidenciam, as dificuldades com os colegas na escola ficam também comprometidas, e isso acaba acarretando uma sequência de prejuízos para o desenvolvimento infantil. E a gente sabe que todo mundo tem conhecimento disso, né, doutora Marcela? Mas nunca é bom reforçar que violência contra a criança e adolescente é crime, né? É um crime, ele é apenado. Hoje, a partir, inclusive, de uma leitura mais atenta de uma violência doméstica praticada contra crianças e adolescentes, nós temos um normativo que é um normativo fortalecido para a proteção dessas crianças e desses adolescentes. Então, é importante reforçar, é importante se conscientizar e também é importante a gente entender a necessidade de que não apenas a norma faz a diferença, mas que esses processos de conscientização e educação são fundamentais para a superação da violência. A gente sabe que tem que ter os dois ali, o equilíbrio é sempre importante. O Brasil passou por reformas constitucionais, elas dão mais amparo aí às crianças, nesse sentido da violência? Sim, eu vendo, né, a forma como o Brasil vem se estruturando desde 1988, com o advento da nova Constituição, a preocupação que se teve em aclarar, né, crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direito, em fortalecer esse sistema de garantias à criança e ao adolescente. Então, nós temos hoje um arsenal normativo, legislações que nos dão um instrumental que nos permite proteger melhor crianças e adolescentes. E a nossa produção recebeu uma pergunta de telespectador. Vamos ver? A Lei Maria da Penha se aplica para crianças e adolescentes? Doutora Marcela. A Lei Maria da Penha ela é uma lei que foi construída
para a proteção de mulheres, e aqui se entende mulheres como meninas também. A Lei 11.340, ela é de 2006, ela representa uma conquista relevante e ela vinha sendo aplicada ao longo desses anos, tanto para mulheres e para meninas. A nossa dificuldade era como proteger meninos, como estabelecer ali mecanismos de proteção que pudessem atender esses meninos e esses adolescentes do sexo masculino que estavam dentro da família também sofrendo algum tipo de violência. Esse instrumental, apesar de existir ali o ECA, que já era um normativo excepcional em termos de medidas de proteção, ele foi aperfeiçoado a partir de 2022 com a lei, que é conhecida como Henri Borel. Então, assim, a Lei 11.340, ela se aplica, mas ela se aplica especificamente a meninas, porque ela é uma lei dedicada ali à proteção de direitos humanos das mulheres, Então, essa questão de gênero, ela é relevante para a aplicação da Lei 11.340. Doutora Sara, é muito importante acessar essa violência o quanto antes. Quais são os sinais que uma criança e um adolescente dá de que está sendo submetido a uma violência física ou psicológica? Como que a gente deve perceber isso? O ideal é que a gente sempre esteja atento às alterações do comportamento dessa criança e desse adolescente. Então, assim, se ia numa regularidade escolar, isso se alterou, as notas decaíram, se a criança passou a ficar mais chorosa, ou passou a ter alterações no sono, na alimentação, ou passou a ficar mais retraída, interagindo menos com os adultos que lhe eram familiares ou outros. Então, essas alterações comportamentais são bastante significativas e, no caso de crianças, acabam sendo esses indícios de que algo pode estar acontecendo. E, geralmente, eles têm noção das agressões? Eles conseguem saber que estão sendo vítimas ou nem sempre? Nem sempre. Infelizmente, nesse quesito eu diria que entra muito a questão da educação cultural, formação, conscientização das pessoas, mesmo em relação à educação sexual, que é um item muito importante. Há casos de crianças e adolescentes, até mesmo adolescentes, que às vezes sofrem uma violência sexual, mas não identificam que foram violentados, entendem isso como algo típico de se acontecer numa família. Então, por exemplo, carícias, toques inadequados, sem necessariamente haver uma penetração, por exemplo, e aí eles não entendem que isso é uma forma de violência. Então, nesse quesito, a educação sexual, a educação, a conscientização de uma forma geral, ela se mostra muito relevante. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa e vamos a um intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Quais as consequências psicológicas dessas agressões, qual a legislação vigente no país e como o poder público tem se movimentado para mudar esse cenário. Sobre o tema, eu continuo conversando com a psicóloga judiciária Sária Cristina Nogueira, do Tribunal de Justiça da comarca de Itapetininga, em São Paulo, e com a juíza de direito Marcela Lobo, da comarca de Caxias, no Maranhão. Bom, doutora Marcela, o que leva um pai e uma mãe a se tornarem agressores? Porque a eles é dado o pátrio poder ali de cuidar das crianças, mas a gente vê que muitas vezes isso se inverte, né? Sim, essa é uma questão que nos aflige, na verdade, e eu não sei se ela tem uma resposta adequada. Uma perspectiva processual aqui, interessa a nós saber, por exemplo, se houve um abuso efetivo do exercício desse poder familiar, se esse abuso foi feito para uma correção específica, e aí entra um tipo penal, que é um tipo penal específico de maus tratos. Então, o que leva um pai e uma mãe a abusar do exercício dessa atividade, que deveria ser uma atividade de educação, e uma prerrogativa de educação de seu próprio filho ou filha, isso é uma questão, na verdade, que envolve, inclusive, a cultura, a forma como as pessoas manifestam os seus processos de transmissão de poder, o exercício desse poder, de transmissão dessa educação e de como isso pode impactar a vida do próprio filho ou da filha. E como que isso é tratado do ponto de vista psicológico, doutora Sária? É um desvio de comportamento? O que é? Porque a pessoa que deveria dar amor dá violência? Bom, sobre essa questão existem alguns pontos importantes de reflexão.
Então, comumente, os agressores, pensando aqui mesmo nos pais, que usam da punição da violência física como forma de educação, comumente eles também foram educados dessa forma. Então, apesar de não ser regra, está bastante associado uma educação que foi feita com base na punição física, que ela seja reproduzida com seus filhos. Então, aí, concordo com essa questão cultural que acaba pairando. Outro item importante é que a punição física, quando os pais agridem seus filhos, isso, de algum modo, a curto prazo, resolve o problema que eles têm. Então, se eles precisam fazer com que a criança cesse um determinado comportamento e para aquele momento está sendo adequado, eles usam da agressão e a criança para. Ela pode até chorar, mas aquela situação se interrompe. Isso, a curto prazo, para esses pais, acaba valendo, mas eles precisam entender, e as intervenções devem seguir nesse sentido, quais prejuízos a longo prazo isso pode trazer. O que eles esperam desse filho daqui a alguns anos, daqui a um ano, quando eles forem adultos, né? O que eles esperam? Essa agressão física que hoje serviu para controlar aquela criança naquele ambiente, naquele momento exato, ela pode trazer prejuízos muito graves no futuro. E, por fim, uma questão também é que a agressão que os pais fazem com os filhos, ela acaba, de algum modo, aliviando a angústia ou a irritação dos pais. Então, a saúde mental dos pais e das mães, ela também é muito importante. Existem muitos estudos que mostram essa associação entre saúde emocional de mães e pais com a forma com que eles educam seus filhos. E os dados apontam que quanto mais indicadores de que essa saúde emocional está prejudicada, isso tanto mais está associado a essa punição para agredir. Então, as intervenções devem ser no sentido de psicoterapeuticamente e psicoeducativamente trabalhar com esses genitores. Bom, já que a senhora falou isso, nós recebemos uma pergunta exatamente sobre esse tema. Vamos ver? Os agressores têm direito a tratamento psicológico? Doutora Sária, como é que é recebido esse agressor? Ele tem esse tratamento psicológico até para evitar que ele continue perpetuando aí essa ação? Então, eu entendo que isso varia bastante de município para município, de realidade para realidade, porque eu penso que isso também está ligado à questão das políticas públicas. Então, assim, tem municípios que a própria rede socioassistencial, ela oferece acompanhamento psicológico para indivíduos agressores, né? Estamos aqui falando dos pais. Doutora Marcela, e o fato do pai, uma mãe que cometeu uma violência ali, buscar voluntariamente ou buscar aí essa ajuda, isso influencia de alguma forma no processo? Existem duas maneiras da gente encarar a presença de um pai e uma mãe num processo terapêutico, né, de recuperação, dentro do processo. Se isso for prévio à sentença, é possível que o juiz entenda isso como uma atenuante genérica. Inclusive, né, entendendo que houve um arrependimento, uma demonstração ali de comprometimento com uma mudança. Isso hoje também, a partir de uma leitura da violência doméstica, pode ser entendido como parte do cumprimento da pena a ser aplicada. Então, é possível que a sentença indique àquela pessoa que praticou a agressão a frequência a um grupo específico, né, um grupo terapêutico ou a um grupo reflexivo, nas hipóteses muito mais presentes hoje no que diz respeito à violência doméstica contra a mulher, mas não impeditivo também de expansão para grupos reflexivos de violência contra a criança e adolescente. Então, também é uma modalidade ali de acompanhamento durante aquele período de cumprimento da pena. Hoje, essas duas possibilidades, elas são bastante, né, presentes, possíveis, não obstante, né, como bem colocado, nem todos os municípios disponham desses equipamentos para o endereçamento de pais e mães, a fim de que sejam efetivamente atendidos. E de que forma que a lei protege esses meninos e meninas? Eles podem, por exemplo, ser retirados de casa por causa de uma violência? Eles podem ser retirados. Desde do ECA, né, desde começo da década de 90, já é possível a intervenção pelo Conselho Tutelar,
com o apoio da Polícia Civil, né, da Segurança Pública, do Ministério Público, para a retirada de crianças que estejam em situação de vulnerabilidade. Hoje, que é a Lei 14.344, ela traz também a possibilidade bem mais clara de concessão de medida protetiva. Uma delas é a colocação da criança, se necessário for, em família substituta, normalmente com alguém, né, enfim, um familiar, mas não sendo possível, né, um familiar naquele momento, ela pode ficar abrigada de forma temporária, de maneira que se cesse aquela violência sofrida naquele momento, né? A ideia é que a intervenção, né, uma pronta intervenção, evite ali a perpetuação do ciclo de violência. E nós vamos a mais uma pergunta de telespectador. O que acontece com quem comete violência psicológica em crianças ou adolescentes? Doutora Marcela, existe aí uma diferença de punição para o agressor ou violência é violência? Violência é violência. Existem, a depender da vítima e algumas circunstâncias, a possibilidade de uma dosimetria da pena que venha a agravar aquela sanção aplicada ao final do processo. O tipo penal, existem tipos penais específicos. A Lei 14.344 traz os tipos penais específicos no que diz respeito ao descumprimento da medida protetiva e ausência de informação daquela situação de violência. O ECA, ele também traz alguns tipos penais, né, que vão ali proteger a criança em uma modalidade diferenciada, mas no que diz respeito à violência física, à violência psicológica, aí nós vamos nos valer desse regramento geral, que é um regramento que se aplica a todas, né, a todas as vítimas que sofreram violências no âmbito da família ou fora, né? Doutora Sária, e a violência psicológica? Ela é também fácil de perceber como a violência física ou muitas vezes é mais difícil? Comumente ela é mais difícil de perceber justamente porque ela não deixa marcas evidentes, né? Então não fica aquele hematoma fruto de uma violência física, por exemplo. Mas ela, como eu mencionei anteriormente, ela vai se evidenciando nas alterações do comportamento desses menores. Então, ela é bem menos, ela é bem mais difícil de ser identificada por essa questão. E dá exemplo, então, pra gente de alguma coisa que seja uma violência psicológica, porque a gente já falou aqui, não pode palmada, não pode castigo, mas uma violência psicológica, muitas vezes o pai e a mãe ali se confundem. Então, vamos explicar direitinho para todo mundo que está em casa saber que não pode fazer esse tipo de coisa com a criança. Ameaças inventando figuras, às vezes, que não existem, como, por exemplo, o homem do saco, ou algumas coisas assim que intimidam crianças pequenas, por exemplo, ameaçando que elas serão levadas embora, que ninguém mais vai gostar delas, que elas vão ser abandonadas. É bom a gente deixar bem claro isso, que até a simples ameaça já pode caracterizar uma violência, né, doutora Sária? Agora, doutora Marcela, como denunciar? Quem pode denunciar? Porque a denúncia, nesses casos, muitas vezes é fundamental, né? Sim, nós temos diversos canais que eles servem de suporte para o oferecimento e a informação relativa à denúncia. Canais como o Disque 80, o 190, que é o canal mais genérico, que informa ali a Polícia Militar para o pronto atendimento. Os sistemas de segurança pública, eles também estão prontos para o acolhimento e recebimento desse tipo de denúncia. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, a Defensoria e o próprio Poder Judiciário, assim como o Conselho Tutelar, que é uma ferramenta fundamental na proteção de crianças e adolescentes, são estruturas, são equipamentos que podem receber esse tipo de informação, esse tipo de denúncia, orientar as famílias, orientar as pessoas sobre quais os procedimentos adotar e, inclusive, fazer a pronta intervenção nas hipóteses de ocorrência da violência naquele exato momento, que a gente poderia imaginar uma situação de flagrante delito. E quem presencia uma violência ou tem notícia dela tem a obrigação de denunciar, doutora Marcela? Nós esperamos que sim, nós esperamos que as pessoas se sintam compelidas a proteger as crianças e adolescentes. A lei, ela traz ali a possibilidade de denunciar aqueles que têm a posição de garante na proteção da criança e do adolescente, que deixam ali essas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade passarem por situações de violência, mas nós esperamos que a sociedade também se engaje na proteção das crianças e adolescentes e comuniquem aquilo que entendam que são fatos que merecem uma investigação.
E como conscientizar a todos, doutora Sária, de que é fundamental aí agir para poder garantir a segurança das crianças e adolescentes? É importante que todos os indivíduos, enquanto cidadãos, tomem conhecimento. Então, esse programa mesmo, ele é muito conscientizador nesse sentido, que as pessoas possam conversar sobre isso, desmistificar, falar sobre a forma como foram educadas, compreender as novas possibilidades de educação, no sentido de não reproduzir o que eventualmente tem evidenciado, envolver as escolas, os diferentes agentes educativos, projetos sociais, tudo quanto for possível, no sentido de conscientizar as pessoas sobre os direitos das crianças e adolescentes. Bom, e com esse recadinho tão importante, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutora Marcela, doutora Sária, muito obrigada por nos ajudarem a falar mais sobre esse tema fundamental. Muito obrigada. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.